E aí, pessoal do Café com Alecrim, muito tempo que eu não publico vídeo aqui no canal. Correria, agenda cheia, eu não tenho quem edite, então até tem tempo para gravar, mas não tem tempo para editar. Enfim, é uma correria danada para eu fazer as coisas. As demandas do dia a dia acabam fazendo com que as coisas se demorem um pouco mais. Eu queria muito soltar mais vídeos. Em novembro o canal completa mais um ano de vida, né? Desde 2012 no ar, completa 8 anos no ar o canal. E por isso eu estou separando 3 vídeos que eu gravei nesse período aí de quarentena. Um deles para a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, e os outros 2 são aulas da IPI de Tucuruvi, que foi ao ar durante as minhas férias. Então você vai poder acompanhar esses vídeos logo na sequência desse daqui que está justificando, né, o meu sumiço aqui do canal, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, esteja protegido, use máscara, não confie no inominável e bola adiante. Jerusalém é o lugar por excelência em que se desenrola a história da salvação. Jerusalém. A mera menção ao nome da cidade localizada na Palestina desperta uma série de conceitos e sentimentos nas pessoas. Para os religiosos, lugar sagrado. Para os sociólogos, a convergência de sociedades. Para os arqueólogos, um parque de diversões. Para os historiadores, um terreno fértil de estudos. Todas as áreas do conhecimento encontram em Jerusalém uma linha de estudo e de pesquisa. Jerusalém é de fato uma cidade que não pode ser deixada de lado quando se resolve falar da história de Israel. E aqui nós abrimos este parênteses no curso para falar um pouco da origem, geografia, nome e papel na história da salvação dessa cidade que é amada, desejada, cantada e poetizada ao longo do tempo. O fazemos num momento bastante singular do curso. Nós acabamos de ver como Davi conquistou Jerusalém e a estabeleceu como sua capital, e agora, antes de falarmos como seu filho Salomão a fez crescer, nós vamos parar e olhar para o passado. A origem de Jerusalém é incerta. Escavações feitas entre 1909 e 1911 encontraram cerâmicas e parte de um muro que datam de antes de 3000 a.C. Portanto, ali havia um povoado que era cercado por um muro que garantia sua segurança. Em 2000 a.C., os amorreus entram em Canaã e tomam Jerusalém e os povoados vizinhos. Em 1800 a.C., a cidade é indicada nos textos egípcios de execração, que são os textos de aversão, com o nome de Urushalimo, significando fundação do deus Salem. Também no século XIV a.C., há referências a Urushalimo nas cartas do rei Abdi-Eba ao faraó Amenófis IV. Até Davi, por volta de 1000 a.C., a cidade permaneceu nas mãos dos cananeus. Na Bíblia, a primeira referência a Jerusalém se encontra em Gênesis 14, 18. Ali a cidade é nomeada como Salém, e Melquisedeque é apontado como sacerdote do Deus Altíssimo, o que situamos historicamente por volta de 1900 a 1550 a.C., na chamada Idade do Bronze. A próxima referência bíblica acontecerá somente em Josué. Não encontramos nenhum relato sobre a origem e formação de Jerusalém. A cidade já existia quando o relato bíblico a cita. Jerusalém está localizada num planalto calcário, cerca de 760 metros acima do nível do mar Mediterrâneo e 1.145 metros do Mar Morto, estando ligado à serra do lado norte e nos demais lados cercada de vales profundos. No leste, o Vale do Cedron, no oeste e no sul, o Vale de Enom, que perto da fonte de Jó se uniu ao Vale de Cedron e prossegue até o Mar Morto. O Planalto é dividido em 2 colinas de alturas e estruturas desiguais. Ambas as colinas são divididas em diversos cumes, que tornam o terreno bastante acidentado. A localização de Jerusalém a colocava como uma cidade de destaque. Os textos bíblicos que a exaltam citam, via de regra, o fato de ela estar em cima do monte, e tal fator faria dela uma cidade santa, por estar próximo dos céus e ser a cidade escolhida por Deus para fazer habitação. Assim como a origem, o significado do nome de Jerusalém é incerto. Em hebraico, Yerushalayim. Em grego, Jerusalém.
É incerta a origem do nome da cidade, o seu significado também é incerto. Há algumas teorias, entre elas a de que é a soma dos verbetes Yerusha e Shalom, ou seja, o legado da paz. Há quem proponha que Shalom é uma corruptela de Shlom, Salomão, sendo então o legado de Salomão o significado. Há quem fundamente o nome na ida de Abraão a Shalem, acrescentando o prefixo Ire, nome dado pelo patriarca ao monte do templo. Há ainda a interpretação que defende que Jerusalém significa cidade do deus Shalem, divindade ugarite responsável pelo crepúsculo. Cristãos tendem a fechar com a primeira hipótese, que aponta para o legado da paz, como também acrescentam ser a morada do Senhor. No Antigo Testamento, Jerusalém é chamada por diversas expressões adjetivas. Cidade Santa, Trono de Deus, Lugar de Salvação, Montanha Santa. Tais expressões indicam seu caráter na história da salvação. Os profetas não deixaram de fazer a revelação entre Jerusalém e a obra salvadora de Javé. É no Santo Monte, em Jerusalém, morada do Senhor, que a criação será reunida para a liberdade. Daí compreendemos o baque que foi para aquele povo a destruição da cidade em 587 e 586 a.C. por Nabucodonosor, em 167 pelos gregos e a invasão em 63 a.C. pelos romanos. Durante o exílio, Jerusalém ganhou contornos de capital do reino escatológico. É para lá que vão convergir as ações da terra e o dia de Javé será concretizado. Os evangelhos tomam esta imagem construída no exílio e fazem a transposição da cidade para a pessoa de Jesus de Nazaré. Não mais o local, mas o próprio Filho de Deus é a redenção do povo. Após o Pentecostes, é de Jerusalém que se inicia o ofício apostólico e o preparo para a expansão do cristianismo. Por fim, se a Jerusalém terrestre não possui mais o esplendor do passado, a imagem da Jerusalém celeste é viva na mente dos cristãos, carregando consigo conceitos teológicos importantes, como a sua associação a Jesus, à Igreja e à Cidade Santa, guardada em segredo e que aparecerá no fim do mundo, da qual podemos ter acesso no culto, segundo Hebreus 12, de 18 a 24. Jerusalém é vista, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como a capital do reino, onde o rei viria para conduzir Israel como soberana entre as nações. Este desejo, no entanto, é vista com enfoques diferentes. Se no Antigo Testamento os profetas apontam para a concretização do dia de Javé, um dia de juízo, no Novo Testamento os autores apontam para Jerusalém como a concretização de uma nova realidade, a que Jesus reinará sobre toda a criação de maneira definitiva, colocando um ponto final no sofrimento e na dor, religando a humanidade em definitivo com Deus. A diferença de enfoque está no aspecto de Jerusalém nessas duas narrativas. No Antigo Testamento, Jerusalém é o palco onde o dia de Javé ocorrerá. É para lá que correrão as nações do mundo. No Novo Testamento, Jerusalém não é o palco, mas a morada final de todos nós. É interessante pontuar que o Antigo Testamento registra que apenas 3 invasores conseguiram conquistar Jerusalém: Davi, Jeoás e Nabucodonosor, imperador assírio. Nem mesmo Senaqueribe, o imperador assírio poderoso, conseguiu conquistá-la, preferindo cercá-la e cobrar impostos. No Novo Testamento, Jerusalém está sob domínio romano, mas antes havia estado sob domínio do rei Dario o Grande, que reconstruiu o templo e em seguida passou para os gregos, primeiro com Alexandre o Grande, depois com os reinados ptolomaicos, em 198 a.C. Ptolomeu V perde Jerusalém para Antíoco III, do Império Seleucida. Pouco tempo depois, Jerusalém conquista certa autonomia, no quando da revolta dos Macabeus, que permanecem no poder até 63 a.C. Quando Pompeu, com o pretexto de pacificar a guerra civil desencadeada pela sucessão do trono, invade a região. Em 37 a.C., Marco Antônio acaba com a dinastia Hasmoneia e retira os descendentes dos Macabeus do trono, entregando-o para Herodes, o Grande. Ainda sob domínio romano, Jerusalém foi conquistada pelos persas e retomada pelos romanos.
Após sucessivas revoltas judaicas, no século IV d.C., os romanos proíbem os judeus de entrarem em Jerusalém. Até o século VI, diversas guerras e revoltas fizeram Jerusalém sair das mãos dos romanos, o que aconteceria em definitivo em 638 d.C., com a chegada do Califado Ortodoxo, conquistando e estabelecendo Jerusalém como a terceira cidade sagrada do islamismo, depois de Meca e Medina. É nesse período que os judeus são autorizados a voltar para Jerusalém. Em 1099, Jerusalém é conquistada pelos cruzados, que mataram cerca de 40 mil pessoas, reduzindo a população de Jerusalém de 70 para 30 mil habitantes. Muçulmanos e judeus foram expulsos. Em 1187, Nasser Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, mais conhecido como Saladino, retoma Jerusalém e permite a volta dos judeus à cidade. Em 1244, os tártaros corásmios saquearam Jerusalém e dizimaram a população cristã. Entre 1250 e 1517, Jerusalém permaneceu sob domínio mameluco, vindo a ser conquistada pelo Império Turco-Otomano em 1517, permanecendo com eles por exatos 400 anos. Em 1917, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o exército britânico conquista a região e, em 1922, a Liga das Nações deixa a Palestina sob a administração britânica. Em 1947, Nações Unidas decidem que Jerusalém deve ser um corpo separado, ou seja, um lugar sob a administração das Nações Unidas, o que não se concretizou de fato, pois na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel anexa Jerusalém Oriental e a unifica. Concluindo a aula de hoje, a cidade de Jerusalém passou por profundas transformações após a destruição do templo em 70 d.C. Ela perdeu seu papel de protagonista na história, voltando a entrar nos temas da história ocidental quando das cruzadas e as lutas contra os muçulmanos. Mais recente, com o enxerto dos judeus após a Segunda Guerra Mundial, temos os conflitos que voltam a acontecer por conta de Jerusalém, uma cidade onde as 3 maiores religiões monoteístas do mundo se encontram e se reconhecem como num lugar sagrado, e praticamente a sede de suas bases de fé. Dos patriarcas a Jesus, dos apóstolos a Maomé, as figuras religiosas que são associadas a Jerusalém e por ela passaram são muitas, o que só reforça o papel da cidade diante da humanidade. Nós não podemos, diante do discurso político, nos esquecermos que a cidade de Jerusalém e o Estado de Israel em nada tem a ver com a Jerusalém e o Israel da consumação dos tempos. A interpretação de que o Israel atual é o Israel bíblico tem levado cristãos a praticarem a intolerância e a falta de amor para com o próximo. Não nos esqueçamos que não aguardamos o restabelecimento de Israel como potência, mas sim a volta de Cristo, que virá, e com ele a cidade santa, Jerusalém, vestida como noiva e triunfante sobre as nações, graças ao seu noivo, Jesus.